O eco do necrotério. Nunca gostei de silêncio. O silêncio sempre foi para mim um lugar para pensamentos ruins. Talvez por isso tenha sido uma escolha estranha aceitar o emprego no necrotério da cidade. Mas a verdade é que eu precisava do dinheiro. O trabalho, ao menos no papel, parecia simples. Auxiliar na vigilância noturna, controlar a entrada de corpos, registrar documentos, manter as câmaras frias funcionando. Pouca gente, nenhum movimento, facilidade garantida. Era o que eu pensava. A primeira noite foi apenas incômoda. O prédio ficava numa área afastada, cercado por muros altos e o portão enferrujado sempre rangendo quando alguém o abria. Dentro, um corredor longo levava à sala principal, onde os armários metálicos guardavam os mortos em ordem numerada. O cheiro de formol era tão forte que parecia grudar na garganta. A cada passo minhas botas ecoavam como se o espaço estivesse vazio demais para suportar a presença de alguém vivo. Mas sobrevivi, não vi nada demais. Na terceira noite comecei a notar detalhes. Quando entrava na sala fria, tinha a sensação de que os olhos fechados dos cadáveres não estavam realmente em repouso, mas sim observando de algum modo. O ar-condicionado, que deveria emitir apenas um sopro contínuo, por vezes parecia sussurrar palavras que eu não conseguia entender. Esfreguei os ouvidos mais de uma vez, convencido de que era apenas imaginação. Não era. Certa madrugada, pouco depois das 2, ouvi um som vindo do fundo da sala. Era o barulho de uma gaveta se fechando. Corri até lá, a lanterna tremendo na minha mão. Todas as portas estavam lacradas, mas no número 14 encontrei algo estranho. A plaqueta que deveria estar parafusada na frente estava no chão, como se tivesse sido arrancada por dentro. O corpo lá dentro era de uma jovem, falecida em um acidente de carro. Eu lembrava de sua entrada no registro, o rosto desfigurado parcialmente pelas vidraças do veículo. No entanto, quando deslizei a gaveta só um pouco para conferir, juro por tudo que vi algo impossível. Seus olhos estavam abertos. Quase deixei a lanterna cair. Fechei a gaveta com força, tentando convencer a mim mesmo de que estava apenas alucinando. Voltei para a mesa da recepção, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Os vidros da sala refletiam apenas trechos distorcidos do meu corpo. Mas em alguns reflexos, eu jurava ver silhuetas paradas atrás de mim. No quinto turno já não dormia mais em casa. Qualquer cochilo trazia pesadelos com corredores intermináveis e mãos frias que me puxavam pelos tornozelos. O necrotério parecia ter colado em minha mente, um parasita. Foi naquela noite que ouvi passos. O relógio marcava 3 horas quando percebi o som. Arrastado, como pés descalços no piso frio. Saí da recepção e segui pelo corredor com a lanterna. O feixe iluminava as paredes de azulejo branco, agora encardido em alguns pontos pelo tempo. O som vinha da sala de preparação, onde os corpos eram higienizados antes do velório. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar. Havia alguém de costas, parado ao lado da maca central. Vestia um avental branco, mas o tecido estava encharcado, como se tivesse acabado de sair de uma piscina. Antes que eu conseguisse perguntar algo, a figura virou a cabeça. Só a cabeça, girando num ângulo impossível, até me encarar. O rosto era da jovem do número 14. O choque me paralisou. Pisquei e ela já não estava mais lá. Na maca, porém, havia marcas de umidade, como se alguém tivesse acabado de deitar um corpo encharcado sobre o metal. Tentei fugir naquela noite, mas o portão estava trancado. A chave, que sempre mantinha no bolso, tinha simplesmente desaparecido. Passei o restante do turno preso, encolhido no escritório, ouvindo sussurros que percorriam o necrotério como correntes de vento. O amanhecer trouxe alívio, mas também uma decisão. Eu não voltaria. Fui até meu supervisor e pedi demissão. Ele apenas riu, como se já estivesse acostumado a ouvir histórias semelhantes. Você se adapta ou não volta? Disse com um tom estranho demais para ser apenas brincadeira. Tentei virar a página, tentei esquecer. Mas a noite seguinte foi ainda pior, mesmo em minha própria casa. Acordei com barulho de metal se abrindo. Corri até a cozinha, acreditando ser um ladrão, mas a cena me fez gelar. Todas as gavetas do armário estavam abertas, alinhadas como se fossem as do necrotério. E sobre a mesa, a plaqueta do número 14. Não voltei a dormir. As semanas seguintes se tornaram um tormento. A cada dia, novos sinais surgiam. Reflexos que não me pertenciam. Gotas de água escorrendo pelas paredes. Vozes chamando meu nome. Mas o pior foi quando notei que minha própria pele exalava o mesmo cheiro químico da sala fria. Formol. Hoje é minha última tentativa de registrar tudo, como um diário.
A chave do necrotério reapareceu misteriosamente no meu bolso, e sinto que sou forçado a voltar lá. Algo não terminou. Algo me chama. Não sei se encontrarei apenas a jovem do número 14, ou todos os outros que guardei atrás das portas metálicas. Mas sei que quando atravessar novamente aquele corredor gelado, talvez não consiga mais sair. Talvez nunca tenha saído de verdade. O som das gavetas já ecoa aqui, mesmo antes de eu abrir a porta. Voltei. Não sei como explicar. Passei dias tentando resistir, mas a chave me queimava no bolso como se tivesse vida própria. Quando finalmente a segurei entre os dedos, percebi que já não tinha escolha. O necrotério me chamava. Talvez desde o início nunca tivesse deixado aquele lugar. O portão rangeu ao abrir, tão alto que parecia anunciar minha chegada ao mundo dos mortos. Atravessei o pátio deserto, iluminado apenas por um luar doentio, e senti um frio anormal. Não o frio comum da madrugada, mas uma presença gelada, quase palpável. A porta principal estava destrancada. Eu juro que me lembro de tê-la fechado da última vez. Empurrei-a devagar e aquele corredor comprido me engoliu novamente. Cada passo ecoava como um martelo em minha mente. Ao entrar na sala das gavetas, senti meu estômago revirar. O cheiro de formol estava ainda mais intenso, misturado a um odor pútrido, de carne em decomposição. As portas metálicas estavam todas fechadas, exceto uma, o número 14. A gaveta estava aberta, mostrando apenas o vazio. Respirei fundo, tentando convencer a mim mesmo de que o corpo havia sido removido para autópsia ou reconhecimento. Mas uma sensação latejante na nuca me dizia o contrário. Você voltou. A voz não veio do corredor, nem das câmaras frias. Veio de dentro da minha cabeça, mas tinha um tom tão distinto que não podia ser confundido com pensamento. Era feminina, suave, mas carregava algo apodrecido. Virei bruscamente. Atrás de mim, uma sombra se projetava na parede, maior do que deveria ser. Tinha a forma da jovem do acidente, mas sua cabeça estava inclinada em ângulos impossíveis. Pisquei. A sombra desapareceu. Fugi para a sala de preparação, a mesma onde eu a tinha visto da primeira vez. As luzes piscavam intermitentes, como se lutassem para permanecer acesas. A maca central estava molhada outra vez, e havia marcas de mãos encharcadas no chão, arrastando-se até a porta. Segui as marcas. Elas levavam para o corredor dos armários antigos, uma ala desativada há anos. Eu não devia entrar ali. Lembro do supervisor dizendo que aquela parte não era usada desde os anos 70, quando um incêndio destruiu parte do prédio. Mas a porta estava aberta como se me convidasse. Dentro, o ar era ainda mais pesado, cheirando a mofo e ferrugem. Gavetas enferrujadas se alinhavam, algumas parcialmente derretidas pelo calor antigo das chamas. Passei a lanterna devagar, e foi então que percebi algo absurdo. Muitas gavetas estavam entreabertas, e de dentro delas vinham gemidos baixos. Não eram gemidos humanos comuns. Eram misturados a sons de água borbulhando, como se os corpos ainda respirassem através de pulmões cheios de líquido. Meus joelhos quase cederam. Eu devia ter fugido, mas permaneci. Havia algo em mim que queria saber, que precisava entender. Mas ao fundo, uma gaveta completamente aberta exibia um corpo em avançado estado de decomposição. A pele estava negra, colada aos ossos, mas os olhos estavam fixos em mim, vivos, como se jamais tivessem parado de observar. Você nos deixou sozinhos. A voz feminina voltou, mas agora outras se juntavam a ela, vindo das paredes, do chão, de dentro das gavetas. Você não fechou a porta. Você abriu todas. Eu não entendia. Tremendo, caí de joelhos. A chave escorregou do meu bolso e bateu no chão. E nesse instante, todas as gavetas se abriram de uma vez, com estrondo metálico. O corredor inteiro se encheu de corpos. Alguns ainda deitados, outros se arrastando para fora. Não andavam como zumbis de filme, não. Seus movimentos eram erráticos, quebrados, como marionetes puxadas por cordas invisíveis. A água pingava de suas roupas, formando poças escuras no chão. Um deles se aproximou. Era a jovem do acidente. Agora eu a via claramente, sem ilusões, metade do rosto esmagado, a pele costurada toscamente após a autópsia, mas os olhos vivos, conscientes, famintos. Você nos chamou. Ela disse com a boca imóvel. A voz saiu como um eco dentro do necrotério inteiro. E agora vai ficar? Tentei correr, mas o corredor parecia se alongar. As paredes vibravam como se respirassem. O som metálico das gavetas batendo se repetia, cada vez mais forte, até parecer um coração mecânico, gigante. Corri para a porta principal, mas quando a alcancei, não havia mais saída. O portão não existia.
Havia apenas outro corredor, ainda mais longo, cheio de armários metálicos que nunca estiveram lá antes. Atrás de mim, dezenas de passos molhados ecoavam. Segurei a chave com força, desesperado. Talvez pudesse trancar de novo, talvez pudesse interromper aquilo. Mas as vozes sussurraram em uníssono, invadindo minha mente. Não existem portas, só gavetas. A chave escorregou da minha mão. Agora escrevo isso aqui, na recepção, sem saber se ainda é noite ou dia. Não há janelas, o relógio não se move, o telefone não tem linha. Às vezes acho que morri naquela primeira noite e que todo esse tempo eu apenas não aceitei. Outras vezes penso que estou preso em algo muito pior que a morte. Um necrotério que não pertence ao mundo dos vivos nem ao dos mortos, mas ao espaço entre eles. Ouço passos. Eles estão se aproximando outra vez. A gaveta 14 nunca esteve vazia. Ela só estava me esperando.